Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo certo? Estou vindo aqui mais uma vez, sexta-feira, 16 de abril de 2021, te dar algumas dicas de ação penal. Esse tema é tão importante para quem está prestando concurso, aí ou vai prestar, né, polícias, carreiras policiais, enfim, diversos concursos aí que cobram a matéria direito processual penal, e essa também está incluída no direito penal, por incrível que pareça, esse tema tão complexo que é a ação penal. É um tema amplo, que tem muita discussão jurisprudencial, inclusive, mas que a gente vai tentar sintetizar em alguns segundos aqui para você, tá certo? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que compreender é a respeito das classificações da ação penal, né? Como é que se classifica uma ação penal? Pois bem, gente, sem maiores delongas, a ação penal ou ela é pública ou ela é privada, tá? Só tem essas duas modalidades de ação penal. E já adianto para vocês, tá? Aí uma dica de ouro, que a grande maioria, a grande vastidão das ações penais é de natureza pública, até pela característica da nossa Constituição e, consequentemente, como o nosso Código de Processo Penal, ele foi pautado, ele foi feito. Então, a grande maioria dos delitos hoje existentes, eles são processados mediante a ação penal pública. E como diferenciar isso? Qual a diferença da ação penal pública para a privada? É justamente esse, gente. É o titular da ação, aquele que vai titularizar, que tem a capacidade de iniciar aquela ação penal, que tem essa primazia. No caso da ação penal pública, segundo a Constituição e o Código de Processo Penal, esse titular vai ser o Ministério Público. Ele tem essa função constitucional e precípua de iniciar ações penais de natureza pública, como eu já disse, é a grande maioria. E, por outro lado, pouquíssimos crimes são os chamados de ação penal privada, que o particular vai poder iniciar aquele delito, uma ação penal sobre aquele delito, especialmente ele, inclusive, tá? Como nos casos de calúnia, injúria e difamação, em que o particular terá de contratar um advogado que tem um jus postulandi, né, que tem essa capacidade postulatória, para intentar ali uma ação penal privada em seu nome, em desfavor de uma outra pessoa que tenha ofendido, né, a sua dignidade ali naquele crime de natureza privada. Outra citação importante é que a ação penal pública começa através de uma denúncia, via de regra, né, feita pelo Ministério Público, e a ação penal privada, ela vem através de uma peça chamada queixa-crime. Outra situação muito importante, a respeito da ação penal pública especificamente, vamos deixar um pouco de lado aqui a privada agora, é a respeito das duas formas que essa ação penal pública ela pode ser exercida, tá? Digamos assim, das duas modalidades. Ela pode ser uma ação penal pública incondicionada, que novamente adianto, é a grande gama desse tipo de procedibilidade. A ação penal pública não carece de qualquer representação, ou seja, ela pode ser pública incondicionada ou condicionada. Isso a quê? A representação da vítima ou de quem tem a qualidade para representar essa vítima. Por exemplo, aqueles descritos lá na linha sucessória do Código Civil, né? Cônjuge, ascendente, descendente e os colaterais, que são os irmãos porventura. Então, existem determinados delitos que carecem a representação, que serão chamados de públicos condicionados, né? Como, por exemplo, aí agora entrou nesse rol o estelionato, vai carecer de representação da vítima, de interesse em querer processar aquela pessoa ali que eventualmente praticou o delito. E aqueles que não carecem de representação nenhuma, basta uma notificação de crime, como um boletim de ocorrência ou qualquer outra forma de comunicação, que o Ministério Público vai ter aí a obrigatoriedade de perquirir, de perseguir, de denunciar aquela pessoa, é claro, respeitando os outros preceitos que a gente vai falar mais à frente. Nesse contexto também de ação penal, tá? Seja pública ou privada, a gente tem que obedecer determinados princípios, dentre os quais eu posso citar, por exemplo, o princípio da indisponibilidade, no qual, por exemplo, o Ministério Público ali numa ação penal pública, ele não pode deixar de efetuar diligências imprescindíveis, apresentar uma petição, apresentar uma manifestação, ele não pode pedir o arquivamento do processo no meio do procedimento, o que difere da ação penal privada, que a qualquer momento a pessoa pode desistir daquele intento em processar uma outra
criminalmente. Outro princípio também, que é muito discutido, é a respeito da divisibilidade, porque pelo estudo da lei, você percebe que o Código de Processo Penal, ele estabelece que a ação deve ser única e indivisível, né? Ou seja, se tiver 20 réus, vão ser processados 20 juntos, se tiver 20 crimes juntos. E a gente já percebeu ao longo dos anos que a posição do Supremo Tribunal Federal é que a divisibilidade, seja por réus ou por matéria, ela é aceita, em que pese nós termos as nossas, críticas a esse princípio relativizado aí, que seria o da indivisibilidade, mas que hoje o que prevalece é o da divisibilidade da ação penal. Outro também muito conhecido da intranscendência ou pessoalidade, que diz que os efeitos de ser processado e eventualmente condenado só vão ficar na pessoa do acusado ali, da pessoa que foi processada criminalmente, não passando para a esfera familiar, como acontece, por exemplo, no direito civil, um exemplo de alimento, quando o indivíduo que é condenado a pagar alimento não tem condições, vai ali para o ascendente, para os pais dele, né? Primeiramente vai para o cônjuge, aquela pessoa ali que é companheira. É até cômico, se não fosse trágico, dizer isso, mas é a realidade, por exemplo, no direito civil, que não acontece no direito penal. Por fim, gente, a gente tem que falar das condições da ação penal. Vou falar de algumas básicas aqui. A primeira e óbvia é a possibilidade jurídica do pedido. Para você intentar uma ação penal, aquilo que você está tentando incriminar alguém ali, acusando alguém, tem que ser algo possível, tem que ser algo que é descrito como uma prática criminosa no nosso Código Penal ou na legislação penal extravagante. Legitimidade para ser parte, ou seja, você tem que ser legítimo para tanto propor quanto para também ser réu ali naquela ação penal. Não pode ser qualquer pessoa, tem que ser alguém ali intimamente envolvido. E a mais famosa de todas as condições, que é a justa causa, que é justamente aquilo que o inquérito policial busca, a investigação busca, que são indícios, ou deveria pelo menos buscar, que são indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. Se não tiver mínimos indícios de autoria e materialidade delitiva, a ação penal não tem condição de prosseguimento, né, de procedibilidade, digamos assim. Por fim, para fechar aí com chave de ouro, existem também a ação penal chamada de ex officio. Como é uma ação penal ex officio? Aquela começada por uma pessoa e por ela mesma julgada. A única possibilidade no nosso ordenamento jurídico disso é o habeas corpus. São algumas dicas de ouro, um assunto complexo, sintetizado aí em alguns minutinhos. Espero que tenha gostado, deixe seu like, compartilhe.